Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Você acreditaria que um grupo de pessoas praticando meditação coletiva, vibrando por paz, poderia reduzir taxas de crimes de forma comprovada numa pesquisa? Assim sugere um estudo com cidades americanas que foi realizada há muito tempo, entre os anos de 2007 até 2010, e foram publicadas em 2016. E esse estudo vai de encontro com informações que a ciência também vem trazendo, como, por exemplo, a melhora na recuperação de pacientes em hospitais, quando, sem que eles saibam, recebem preces endereçadas para a sua saúde. Então, será que tudo isso comprova aquilo que nós já acreditamos na doutrina espírita, o poder real dos nossos pensamentos e das nossas orações? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Decálogo de aperfeiçoamento. Diminua as próprias necessidades e aumente as suas concessões. Intensifique o seu trabalho e reduza as cotas de tempo inaproveitado. Eleve as ideias e reprima os impulsos. Liberte o homem do presente na direção de Jesus e aprisione o homem do passado que ainda vive em você. Vigie os seus gestos entendendo os gestos alheios. Persevere no estudo nobre, reconhecendo na vida a escola sagrada de nossa ascensão para Deus. Julgue a você mesmo e desculpe indistintamente. Fale com humildade, ouvindo com atenção. Medite realizando e ore servindo. Confie no amor do Eterno e renda culto diário às obrigações em que Ele mesmo nos situou. Grandes grupos que praticaram um programa avançado de meditação foram associados a reduções significativas na taxa de homicídios e criminalidade urbana em cidades americanas. Essa foi uma pesquisa realizada ao longo de 4 anos, do ano de 2007 até 2010. A análise estatística detectou uma diminuição significativa tanto na taxa de homicídios como de crimes violentos, em comparação com as tendências do período de referência, que era de 2002 a 2006. A queda total na taxa de homicídios em relação à taxa de referência média foi de 21,2% durante o período que tiveram as meditações pela paz. A análise dos gráficos que foram sendo fechados a cada mês da pesquisa mostraram que a tendência de aumento no número de homicídios nos Estados Unidos durante o período de referência, de 2002 a 2006, foi invertida durante o período de intervenção com as meditações pela paz. Com isso, os pesquisadores estimaram, na época, que foram evitados mais de 8.000 homicídios se forem considerados os números coletados na pesquisa. Nós já trouxemos aqui no Portal de Luz exemplos de diversas pesquisas realizadas por médicos que mostram a melhora concreta de casos graves de saúde, de pessoas hospitalizadas, que tiveram melhoras significativas quando receberam orações endereçadas a eles. E o detalhe importante é que os pacientes não sabiam que estavam recebendo essas orações. Mas as vibrações amorosas para sua recuperação tiveram um efeito real. Nós sabemos também do quanto o próprio paciente pode ter a sua recuperação, o seu tratamento acelerado quando ele próprio possui pensamentos de fé, de confiança, acreditando no seu potencial como co-criador da sua saúde espiritual e física.
E da mesma forma também nós sabemos que o rancor, ou o medo, ou qualquer sentimento de baixa vibração não somente pode vir a criar doenças e desequilíbrios orgânicos, comprometendo o equilíbrio tanto orgânico como espiritual, como também pode dificultar um processo de cura. Então, assim podemos perceber que a saúde ou a doença não são obras do destino, também não são punições de Deus, mas são sempre o resultado das nossas vibrações, mais ou menos elevadas. E essa pesquisa com cidades americanas mostrou que as nossas vibrações, portanto, não atingem somente a nós próprios ou aqueles que nós gostaríamos de amparar com as nossas preces, mas elas criam toda uma psicosfera favorável que auxilia na regeneração de uma sociedade inteira. Ela mostra que a vibração amorosa pode construir um mundo melhor. Ao invés de compactuar com o medo, com o pessimismo, com a desesperança, que tanto tentam nos vender através das notícias e através das mídias. Os meditadores que se organizaram para participar dessa pesquisa não endereçavam seus pensamentos de paz e de harmonia para algum objetivo específico, como, por exemplo, diminuir a violência. Vibravam com emoções elevadas e, com isso, criavam uma psicosfera também elevada. E assim, muito certamente, aqueles que ainda se afinavam com o crime, com o mal, ao invés de encontrarem sintonias espirituais que reforçavam o desejo de cometer aquele crime, ao invés de encontrarem uma psicosfera que reforçaria o que eles precisavam para concretizar aquele mau desejo, encontravam dessa forma o amparo que precisavam para repensar as suas atitudes. O interessante também dessa pesquisa realizada com as cidades americanas é que havia o planejamento de contactar cerca de 1.700 meditadores voluntários e eles deveriam estar comprometidos a realizar nos horários corretos o seu trabalho de mentalização pela paz. Mas, para surpresa de todos, o número de participantes foi crescendo ao longo do tempo e se manteve acima do número mínimo necessário até a finalização da pesquisa em 2010. O estudo foi publicado em 2016 e comprovou a força do pensamento, o poder concreto da vibração mental no amor e no bem, mesmo quando não existe um objetivo específico nessa vibração. Bastava estarem vibrando pela paz e pela harmonia, que os resultados se fizeram visíveis. Isso nos chama para a responsabilidade individual de cada um de nós nesse momento. Ao invés de nós voltarmos a nossa atenção para o crime que nos assusta, nos amedronta, tenhamos a compreensão de que o mal é sempre passageiro. E nós vamos então persistir na vibração pelo bem e pelo amor. Na nossa sociedade atual, o mal faz mais barulho, assusta, chama atenção, vende notícia, mas nós sabemos que somente o bem constrói bases duradouras. Afinal, a lei que rege o universo é a lei do amor, da harmonia e do progresso. O principal autor dessa pesquisa com as cidades americanas, Michael Dubek, disse que o resultado dessa experiência gerou uma nova hipótese nas ciências sociais. Não se fala mais que a meditação pode ter um efeito de redução de estresse no próprio indivíduo, por exemplo, mas ela pode ser agora vista como uma ferramenta de resultados coletivos. Ele disse assim: obtivemos um grupo grande o suficiente para que praticassem juntos essa técnica e todos experimentaram o resultado na sociedade. O grupo que se reuniu durante esse período de 2007 a 2010 foi agora disperso de alguma forma e o Dr. Dubek sugeriu que se os governos apoiassem a criação de grupos em vários países, de modo que esses grupos pudessem manter o hábito das meditações pela paz no mundo, poderia ter um efeito perceptível na redução das hostilidades, na promoção da coerência entre as nações. E isso tudo poderia depois ser avaliado com novas e novas pesquisas. Na verdade, vários países já estão criando esses grupos, mas através de organizações privadas e não pelos governos. E por que não fazermos também o mesmo nos nossos centros espíritas, vibrando pela paz?
Tudo isso nos faz lembrar a conversa de André Luiz com Lísias, no capítulo 23 do livro Nosso Lar. Lísias explica que aquela sensação de paz o dia inteiro na colônia se dava por existir um combinado entre os habitantes para que mantivessem sempre bons pensamentos. Isso nos mostra que todos os ambientes são o resultado da somatória das vibrações de todos nós, e nós devemos ter a responsabilidade e a consciência de escolher pensamentos sempre elevados. Será que nós temos agora provas suficientes, amparadas até pela ciência, para que nós saibamos usar com sabedoria a nossa habilidade de emanar bons sentimentos? Vamos nos lembrar de vibrar amor e confiança nas leis divinas, principalmente diante desses momentos desafiadores. O medo e o pessimismo, as conversas sobre notícias infelizes que tanto aparecem na mídia, podem ser evitados. Assim nós estaremos somando esforços com todos aqueles que estão construindo um mundo mais feliz e harmonioso, usando o nosso livre-arbítrio com sabedoria e escolhendo de forma consciente pensamentos de paz e de harmonia e de confiança de que tudo caminha para o bem. Nós vamos assim estar co-criando um futuro melhor para nós mesmos e para todos que habitam esse planeta. Vamos vibrar pela paz, abandonando o pessimismo e a tristeza. Que assim seja.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Nós temos abordado no nosso programa diversos temas que conduzem à melhor convivência com os nossos irmãos em humanidade, buscando praticar o bem, a caridade, enfim, o amor ao próximo. Porém, se nós não tivermos tolerância, qualquer prática nesse sentido torna-se inviável. Pensem comigo, como vou perdoar alguém, como vou compreender, como vou me interessar pela causa do outro, pela dor do outro e buscar alguma forma de ajudá-la, ajudar a pessoa, né, ou amenizar o seu problema, se não houver tolerância da minha parte. Sem tolerância não se tem paciência, empatia, aceitação, enfim, o básico de qualquer iniciativa para a prática do bem depende da tolerância. Vocês já pensaram nisso? Certamente, todos nós temos uma dose de tolerância, senão o mundo seria insuportável. Vale lembrar que a intolerância religiosa, racial, foi e continua sendo responsável pela deflagração de várias guerras e conflitos, internos ou externos, sangrentos, ainda neste século, o que é um absurdo. Não é de hoje que as mentes dotadas de inteligência incomum, ao longo dos séculos, já refletiram sobre a importância da tolerância para a evolução do homem. Um desses pensadores que sem dúvida deixou uma bela reflexão sobre o tema foi Voltaire. François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire. Foi um destacado filósofo, historiador e pensador do iluminismo francês. E, além de ter desenvolvido trabalhos como dramaturgo e ensaísta, ele nasceu em Paris e faleceu, desencarnou, no dia 30 de maio de 1978. Ele se formou na Faculdade de Direito de Paris, ele defendia a liberdade de expressão, a tolerância religiosa, a separação da Igreja do Estado. Ele criticava o absolutismo e a tirania, promovendo ideias como racionalidade, progresso e justiça. Suas críticas satíricas e filosóficas combatiam o fanatismo religioso, a superstição e a intolerância. Ele acreditava em um Deus, mas não era cristão. Ele era deísta, o que significa que ele acreditava num Deus criador que organizou o universo, mas que não intervém nos assuntos humanos. Valorizava a ciência, a razão e o progresso, opondo-se ao que considerava irracional e supersticioso. Por que eu estou falando dele? Porque ele, motivado pela indignação da morte de um jovem que havia se convertido ao protestantismo e que foi executado a mando da Igreja Católica, Voltaire escreveu o Tratado sobre a Tolerância. Ao final deste tratado, ele escreve uma prece a Deus. Eu me permito aqui ler, que linda reflexão, que linda conversa com o Criador sobre tolerância. Eu vou ler na íntegra e ele começa dizendo: já não é mais aos homens que me dirijo, é a ti,
Deus de todos os seres, de todos os mundos e de todos os tempos. Se é permitido a frágeis criaturas perdidas na imensidade e imperceptíveis ao resto do universo ousar pedir-te alguma coisa, a ti que já lhes deste de tudo, a ti cujos decretos são tão imutáveis como eternos, digna-te a olhar com piedade os erros inerentes à nossa natureza. Que esses erros não nos tragam calamidades. Tu, que absolutamente não nos deste um coração para nos odiarmos, nem mãos para que nos matássemos. Faze com que nos ajudemos mutuamente a suportar os fardos de uma vida penosa e passageira. Que as pequenas diferenças entre as vestes que cobrem nossos débeis corpos, entre todas as linguagens insuficientes, entre todos os nossos costumes ridículos, entre todas as nossas leis imperfeitas, entre todas as nossas opiniões insensatas, entre todas as nossas condições tão desproporcionadas a nossos olhos, porém tão iguais perante os teus, que todas essas pequenas nuances que distinguem entre si os átomos chamados homens não sejam mais motivos de ódio e perseguição. Que esses que acendem círios à luz do meio-dia para te celebrar, suportem aqueles que se contentam com a luz do teu sol. Que esses que cobrem suas vestes com uma toalha branca para dizer que é preciso te amar, não detestem os que dizem o mesmo quando usam um manto de lã negra. Que seja a mesma coisa te adorar em um jargão derivado de uma antiga língua ou em um dialeto mais moderno. Que esses cujas vestes são tintas de vermelho ou de roxo e que dominam uma pequena parcela de um pequeno fragmento da lama deste mundo e que possuem alguns fragmentos arredondados de um certo metal, gozem sem orgulho daquilo que chamam de grandeza e de riquezas, e que sejam contemplados pelos outros sem inveja. Pois tu sabes que nessas vaidades não existe nada a ser invejado, nem nada de que se orgulhar. Que todos os homens possam recordar que são irmãos, que encarem com horror toda a tirania exercida sobre as almas, assim como sentem execração pelos salteadores que arrebatam pela força o fruto pacífico do trabalho e da indústria. Se os flagelos da guerra forem inevitáveis, que não nos odiemos, nem nos dilaceremos uns aos outros no seio da paz. E empreguemos este instante que a nossa existência a bem dizer igualmente 1000 línguas diversas, do Sião à Califórnia, tua bondade que nos deu este instante. Eu achei, assim, essa prece tão profunda, né, tão desprovida, né, de qualquer rótulo religioso,
né? E este apelo a Deus para que os homens parem de se degladiar, tenham tolerância uns com os outros, porque afinal, como ele diz no princípio da prece, nós não deixamos de ser filhos desse Criador, a imagem dele. Bom, fiquemos por aqui e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sempre é uma alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre a publicação feita no jornal O Clarim em setembro de 2025 pelo senhor Heriberto Cotelac a respeito dos bebês reborn, onde nos mostra os reflexos da carência humana e o chamado à consciência espiritual, dizendo: em um mundo cada vez mais desconectado da essência espiritual, torna-se visível em gestos e escolhas aparentemente inofensivas o clamor silencioso de almas sedentas de amor. Entre esses sinais contemporâneos, destaca-se a crescente busca por bebês reborn, bonecos hiperrealistas de recém-nascidos que vêm sendo tratados por alguns adultos como verdadeiros filhos. São alimentados, vestidos, ninados, em alguns casos até inseridos em dinâmicas familiares como se fossem seres vivos. É nítida a presença crescente de pessoas circulando com animais e bonecos em vez de crianças de verdade. E a estas pessoas que adotam animais e bonecos como se fossem filhos, fica a indagação. Quando chegar o momento de alcançar um medicamento auxiliar na higiene, preparar a alimentação e trocar fraldas, quem prestará esses cuidados a eles? Porque muitos idosos vão necessitar disso. A realidade é bem diferente e é com ela que devemos nos preocupar. Tal fenômeno, embora à primeira vista, pareça um mero hobby ou uma forma de lidar com traumas, nos convida a uma reflexão mais profunda. O ponto de vista espiritualista revela o estado de fragilidade emocional e o nível de carência afetiva que marca muitos corações humanos na atualidade. É como se, diante da dificuldade de encontrar vínculos afetivos reais, algumas almas buscassem substituir a ausência de amor por simulações reconfortantes. Não se trata de julgar ou expor aqueles que buscam consolos em tais práticas. Toda dor merece ser ouvida, todo sofrimento precisa ser acolhido. No entanto, é necessário lançar um olhar lúcido sobre a situação, pois quando o vazio interior é preenchido com imagens e símbolos, em vez de experiências reais, corre-se o risco de aprofundar a ilusão e afastar-se da cura verdadeira. A maturidade espiritual convida o ser humano a desenvolver afetos genuínos voltados à vida real. Existem milhões de crianças órfãs, abandonadas, vítimas da fome, da violência e da negligência. Crianças que respiram, choram, sonham e esperam por um abraço verdadeiro. Que paradoxo estamos vivendo! Investem-se tempo, energia e recursos
em objetos inanimados, enquanto vidas humanas reais clamam por cuidado. Esse desvio de afeto, ainda que inconsciente, aponta para uma necessidade urgente, a necessidade de despertar a consciência para o verdadeiro sentido da compaixão. O amor é uma força viva e, se canalizado corretamente, transforma a sociedade. Se cada adulto que hoje investe em bebês reborn se abrisse à possibilidade de apadrinhar, visitar ou ajudar uma criança real, o impacto no mundo seria imensurável. Mais do que um fenômeno individual, o culto exagerado de tais bonecos revela também uma questão coletiva que precisa ser debatida com seriedade pelas autoridades e profissionais da saúde mental. É legítimo que se crie arte, que se expresse emoção, que se use a criatividade como forma de lidar com traumas, mas há limites que, quando ultrapassados, exigem cuidado e orientação. Algumas medidas públicas, como registros simbólicos de nascimento, carrinhos em vias públicas ou exigências de atendimento especial em espaços comuns, indicam que o equilíbrio está sendo perdido por alguns. E onde há desequilíbrio, é papel da sociedade orientar, acolher, proteger, especialmente os mais vulneráveis. O Espiritismo e outras doutrinas espiritualistas nos ensinam que estamos aqui para aprender a amar de maneira plena, desinteressada, consciente, que cada dor deve ser transmutada em serviço ao próximo e que o verdadeiro consolo vem do alto, não de bonecos, mas da fé que reconstrói o ser, da caridade que ilumina o caminho, do amor que se entrega ao outro com generosidade. E Heriberto Coutelac conclui: é tempo de despertar, de acolher o sofrimento alheio sem alimentar ilusões, de oferecer àqueles que vivem na sombra da solidão a luz do esclarecimento e, sobretudo, de redirecionar o afeto represado para quem ele é mais necessário, as crianças reais que são sementes da humanidade e instrumentos do nosso próprio progresso espiritual. Amigas e amigos, lembremos-nos sempre de que onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade, aí estará o coração. E do que o coração estiver cheio, a nossa boca falará, jogará para o universo. O universo amplia e reencaminha para nós. Então observemos com muita atenção os ensinamentos de Jesus. Orai e vigiai os vossos pensamentos. O nosso atual estágio evolutivo, moral e espiritual ainda não está em consonância com as leis eternas, imutáveis e incorruptíveis criadas por Deus, nosso Pai. Estamos em transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, meus amigos e amigas, o momento atual é para darmos de nós o melhor que aprendemos das milhares de reencarnações anteriores e o que aprendemos até hoje. Está em nossas mãos as escolhas a serem feitas para diminuirmos ou aumentarmos os nossos sofrimentos morais e espirituais. Ou crescermos pelo amor
ou pela dor. Então vamos todos nós trabalhar, fazer o bem sem olhar quem, sem questionamentos, seguindo os ensinamentos e exemplos do nosso mestre, modelo e guia da humanidade, Jesus. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, amigos. Estamos terminando o programa de hoje por aqui e espero que tenham gostado. Compartilhem o link com seus amigos, com seus familiares, para ajudar a divulgar a mensagem espírita para todos nós. Muito obrigada e até a próxima!